meu filho, eu conheço a sua história. Meu filho, que situação a sua? Eu quero. Veja. Agora, que coisa, né? Que coisa. Se um impuro tocasse o puro ficava impuro. Mas agora o puro toca o impuro e o impuro fica puro. O reino de Deus chegou. O reino de Satanás, o que é infelicidade, o que é tristeza, o que é solidão, o que é pranto, o que é desfigurar o ser humano, está desaparecendo porque Jesus chegou. O reino de Deus chegou para vós. São repetidas às vezes as passagens do Evangelho que apresentam a atitude compassiva e misericordiosa de Jesus. Por exemplo, recordo algumas. Marcos 5, 21 a 43. Jesus está chegando de barco a Cafarnaum. Mal chega, a multidão se junta, né? Como se fosse Frei Damião. Jesus desce da barca, o empurra. E chega um homem sério, um homem importante de Cafarnaum. É Jairo. Um judeu sério, respeitado, homem de pouca conversa. Só diz a Jesus isso: minha filhinha está em casa, de cama, para morrer. Vem pôr as mãos sobre ela. Jesus não diz nada. Vai com aquele homem. E aquele empurra, o povo adora, achou, né? Oxente, vamos ver o que vai acontecer na casa de Jairo. Chega, né? E o empurra, veja, o imprensado e no meio da multidão. Veja, Jesus calado e Jairo de lado. O que vai acontecer? Pense no show, né? E no meio da multidão, uma mulher. Coitada daquela mulher. Meus irmãos, a vida tem cada situação triste. Uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Outra situação vergonhosa. A lei é clara. Se ela tem um fluxo de sangue, ela é impura. Impura. Por que é impura? Porque na Sagrada Escritura, tudo aquilo que parece morte é impureza. Não é impureza moral, é impureza ritual. Deus é vida. Nada do que lembre morte, nada do que cheire a morte pode se aproximar de Deus. Perder sangue é perder vida, porque o sangue simboliza a vida. Por isso também no culto judaico, a relação sexual, a poluição noturna, a perda de esperma tornava você, naquele momento, impróprio para o culto, porque o esperma é vida. Então tudo aquilo que lembra perda de vida tornava você ritualmente impuro, ritualmente impróprio para o culto. Pois bem, essa mulher há 12 anos, a Escritura é clara, o móvel onde ela sentasse ficava impuro, a pessoa que ela tocasse ficava impuro. Lembram que uma vez um rabino, na campanha presidencial, na campanha para governador da vez passada, a Marta Suplicy ficou com raiva de um rabino, por ignorância dela, porque estava no palanque e foi cumprimentar o rabino, e o rabino botou as duas mãos para trás e fez assim: como vai a senhora? E ela ficou danada, chamou de mal educado. Mas não é. É porque o rabino, se fosse para dar a mão a ela, tinha que perguntar: a senhora está nas regras? Porque se ela estivesse nas regras, o rabino não podia tocar nela, que ficava impuro. Então, por educação, o rabino não toca em mulher nenhuma, só nas filhas e na mulher, porque sabe, entende? Nas filhas e na mulher ele pode perguntar, veja, mas ela não vai perguntar a outra pessoa. Então torna impuro. Então imagine a situação dessa mulher, 12 anos nessa situação, 12 anos sem dizer a ninguém a ferida que ela trazia. Pense na humilhação dessa mulher. Pense quantas vezes essa mulher não deve ter se sentido esquecida por Deus. E agora ela topa com Jesus e pensa: se eu pegar no manto dele, eu fico curada. E vai, agora imagine, vai tocando em todo mundo. Se o povo soubesse, imagine, veja, vai tocando, deixa eu passar, veja, não é? E chega por trás, toca em Jesus, né? E sente que ficou curada. Mas que azar, Jesus para, né?
para e começa a olhar ao redor. Quem me tocou? Né? É interessante que em Marcos aparece claro que os discípulos ficaram zangados com Jesus. Como quem te tocou? Aqui o maior imprensado, o pessoal empurrando a gente sustentando o Senhor para não derrubarem. E o Senhor pergunta quem me tocou? Todo mundo tocou. Não é? E Jesus insiste, quem me tocou? Alguém me tocou de modo diferente. Alguém me tocou com o sentimento do salmista. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas da minha miséria, das profundezas da minha ferida, das profundezas da minha solidão. São Marcos diz que 12 anos a mulher procurou médico e gastou tudo o que tinha com os médicos e não ficou boa. É tão dura a afirmação de São Marcos que São Lucas, que era médico, tira isso. Veja o que é consciência de classe, né? São Lucas, pode olhar que São Lucas não disse que ela gastou tudo com os médicos e não ficou boa, né? Pois bem, mas São Marcos diz, tá certo? E Jesus diz, uma força saiu de mim. Essa força é com F maiúsculo. Essa força é o Espírito Santo que habita nele, que repousa nele. É a força na qual Jesus age. E Jesus insiste. A coitada da mulher vê que ele vai descobrir. Vê que ele está olhando cada um com os olhos firmes e que vai descobrir. E ela então se revela. Agora repare Jesus como faz. Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada deste teu mal. Observe Jesus. Observe. Não diz o que a mulher tinha. Não vai expor a mulher ao ridículo. Não. Veja a delicadeza. Se fosse o R.R. Soares, dizia, diga de que foi que eu curei você. Vá, senão você vai perder o seu milagre. Tome posse, diga aí para todo mundo. Não. Jesus não usa as pessoas. Nunca. As pessoas são sagradas. Cada pessoa é um mistério, meus irmãos. Não é? É um pensamento de Deus que não se repete nunca. Cada pessoa é única. Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada do teu mal. E se alguém perguntasse qual foi o mal, certamente Jesus diria, não é da sua conta. Diria, porque Jesus às vezes, né, não é da sua conta. Ela e eu, nós sabemos. Aqui tem duas coisas. Vocês podem perguntar, mas por que foi, senhor bispo, que Jesus obrigou a coitada da mulher a se revelar? Porque Jesus não aceita milagre roubado. Jesus quer deixar claro para aquela mulher que foi Ele que a curou. Tá certo? Que foi Ele, que Ele ouviu a súplica dela, que Ele entende a situação dela. Jesus quer encontrar pessoas. Jesus queria olhá-la nos olhos e dizer, minha filha. Como quem diz, Deus não esqueceu de você. Nesses 12 anos, Deus esteve chorando com você. Deus esteve sofrendo com você. Vá em paz, minha filha. Fique curada. E por que é que depois que ela está curada, Jesus diz, fica curada? Primeiro para dizer, eu é que te dou a cura. E depois, a mulher ao tocar Jesus e ficar curada, foi curada no corpo. E 12 anos de solidão. E 12 anos de ferida da alma. E 12 anos de humilhação. Não, minha filha, fica curada. Eu te amo. Deus sabe, eu sei o que tu tens. Eu não me envergonho de ti. Vejam como é Jesus. Veja a pastoral de Jesus, como é um pouquinho diferente da nossa. Mal a mulher, mal Jesus termina de falar, chegam os da casa de Jairo. Não incomodes mais o mestre, a menina morreu. É interessante a palavra de Jesus a Jairo. Não temas, crê somente. Crê. E mais uma vez a delicadeza de Jesus. Chega à casa de Jairo, não deixa que o povo entre. Jesus não expõe as pessoas. Meus filhos, Jesus não usa nunca as pessoas. Jesus nunca vai nos usar
como quem usa uma coisa. Jesus ama cada um de nós, nos respeita. Para Ele, você, eu para Ele sou precioso. Seja na vida, seja na morte. Nesse instante dizia a imitação: quando todos te faltarem, é Jesus o teu amigo. É verdade. Jesus só deixa que entrem Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa. Só. Né? E o modo dele? Talitakun. Né? Veja, se inclina sobre a menina. Olha o que ele diz: menininha. Jesus não é daqueles santões, insensíveis, grosseiros, fico curado. Não. Jesus é um homem de uma delicadeza. Jesus sabe apreciar, encantar-se com as flores do campo, com as aves do céu. Jesus sabe caducar com as crianças, ficar zangado com os apóstolos porque querem afastá-las dele. Jesus é delicado com as mulheres. Jesus é um homem plenamente humano, uma humanidade feliz, uma humanidade inteira, uma humanidade reconciliada, como Deus sonhou. Menininha, repare, imagine que pai Jesus teria sido se não tivesse casado. Menininha. Quem disse que presta para ser padre? Quem não seria um bom pai? Quem não seria um bom pai nunca será um bom padre, porque padre é pai. Quem não tem o instinto paterno, quem não tem um coração paterno, nunca será um bom padre. Nunca verá os outros como filhos. Quando vocês forem padres, não tenham medo de dizer meu filho, minha filha, porque vocês não serão solteirões. Vocês terão como esposa a igreja de Cristo, e vocês serão fecundos, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Vocês serão pais e devem ter o coração de pai, de pastor. Um coração assim. A relação do padre com os fiéis não é burocrática, é afetiva, é carismática, é afetuosa, é de carinho. Como dizia o padre Paulo de Tarso: meus filhos, pelos quais eu sofro continuamente as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Pois Jesus diz: menininha, eu te ordeno, levanta-te. Imagine quanta doçura Jesus não deve ter colocado nessa frase. Imagine quanta tristeza quando viu aquela menininha tão nova, morta. E o que é que o Evangelho diz? Ele a entregou aos pais, a colocou nos braços, a entregou aos pais e mandou que lhe dessem de comer. Veja a delicadeza. Ele pensou: ela deve estar com fome, estava com fastio esse tempo todo e agora está sadia. Veja o cuidado, veja a atenção, veja como olha os detalhes, vejam como ele é amor. Vejam quem é o Jesus a quem nós somos chamados a fazer presente no mundo. E aquele endemoniado de Gerasa. Jesus chega no território da Decápole e vê aquele homem. Está lá, Marcos capítulo 5, versículo 1 a 19. Veja, nu, nenhuma corrente o segurava, vivia nos túmulos. Um homem com a vida destruída, um homem acabado. E Jesus o cura. Repare como termina essa passagem. Ele sentado, sereno. E Jesus diz: vai e anuncia tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Que Senhor? O Deus de Israel, o meu Pai. Veja, o negócio de Jesus é esse: eu sou o rosto do Pai.
Eu sou o coração do Pai. O meu